Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, para a glória e honra de Deus, mais uma manhã aqui no nosso devocional. O nosso tema é Ferro afiando ferro. E o título do dia é E quando parece que ele não está lá? A nossa referência bíblica no nosso devocional nessa manhã está lá em Oséias 6:3, e a palavra de Deus diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Né? Uma palavra poderosa, uma palavra forte, né? Que o profeta Oséias aqui ele está nos instruindo, né? De conhecer, né? O Senhor, né? Ele está nos instruindo nessa manhã, o Espírito, através do seu Espírito Santo, de nos achegarmos, de nos aproximarmos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, que a gente venha, isso está ligado a um relacionamento, né? Que não é só conhecer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, para a glória e honra de Deus, é isso que nós estamos fazendo no nosso devocional, na igreja, nas nossas oportunidades. A cada dia nós buscamos nos aperfeiçoar em Deus, nos aproximar do Senhor, caminhando para o nosso alvo que é Jesus Cristo. Todos nós no mesmo propósito, numa mesma fé. Cada um, né, Deus usando de uma maneira diferente, num propósito diferente, mas tudo corroborando para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é o que Ele tem para cada um de nós, o melhor. Mas Ele nos corrige como um pai corrige um filho, porque Ele já enxerga o amanhã, né? O Senhor, Ele enxerga o amanhã e Ele sabe o que é melhor para nós. E nessa manhã Ele fala para nós, para mim, para você, que nós precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor, de conhecer e prosseguir, continuar crescendo em conhecimento e graça em Deus, né? Prossigamos, né? Você começou e você vai continuar para a glória e honra de Deus, em nome de Jesus, eu creio. Mas muitas situações acontecem, né? E a gente pergunta assim, poxa, mas eu estou fazendo, eu já estou há tanto tempo, e parece que Deus ele não está no propósito, parece que Deus ele não está agindo, né? Às vezes a gente está na oração, está no culto, está fazendo, e parece que Deus ele olha e vê a nossa situação, e é como ele nos enxerga mesmo. Ele olha a nossa situação para ver o que nós iremos fazer. Mas a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. A alva é aquela luz da manhã, a primeira luz do dia, né? Aquela primeira claridade, aquele primeiro clarão. Como a alva será a sua saída. É assim que nós nos encontramos nessa manhã, quando nós buscamos conhecer e nos aprofundar em conhecimentos das Escrituras e conhecer ao Deus que nós estamos servindo. Assim é o que o Senhor fala para nós, como a alva será a sua saída. É assim que o Senhor ele se manifesta para nós, é isso que a palavra de Deus está falando. Essa como a alva será a sua saída, é que a vinda de Jesus é certa, que as coisas de Deus elas não se frustrarão, os planos, os projetos de Deus eles não se frustram. Então permanece nessa caminhada, permanece querendo, buscando intimidade e relacionamento com o Senhor, porque o Senhor ele espera de nós intimidade, de conhecermos a sua voz, intimidade de estar sensível ao Espírito e entender o que Deus ele espera de cada um de nós, ou melhor, o que ele quer que cada um de nós façamos nessa manhã, nesse dia. E já caminhando aqui no final, o interessante é como a chuva, e ele a nós virá como a chuva. Então o Senhor ele vai vir ao nosso encontro, meu amado. Nós estamos caminhando, parece que ele não está, mas Deus ele está vindo ao nosso encontro. E é uma promessa para a igreja, o arrebatamento da igreja é a promessa da tua salvação, da tua família. Aí você vai falar, mas Rodrigo, você falou que quando parece que ele não está lá? É isso, ó. Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. A chuva seródia, se a gente for tirar, é algo inapropriado. Seródia é algo que acontece assim, fora do seu tempo normal. Ele acontece fora do tempo devido, né? E como a chuva seródia rega a terra, a gente pode entender que Deus ele não vai fazer no nosso momento. A chuva seródia da chuva é o que vem depois, é aquela chuva que não é esperada, é aquela chuva inapropriada, é a chuva que ela acontece depois do tempo devido. E a Bíblia não está falando que Deus ele vai fazer depois, que Deus ele vai se atrasar, que Deus ele vai demorar. Não, não é nesse sentido. Quando ele fala como a chuva seródia que rega a terra, é porque é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Não é no tempo que a gente espera, não é no tempo
apropriado que a chuva acontece. Deus ele faz no momento em que ele quer fazer porque ele é Deus. Mas saiba que vai acontecer. Vai acontecer. E quando parece que ele não está lá, ele está lá, meu amado. Deus ele está lá. Deus ele está nesse teu propósito. Deus ele está nessa circunstância. Deus ele está ouvindo as nossas orações. Deus ele está ouvindo a tua oração. Deus ele olha o nosso choro. Ele olha o choro da igreja. Ele olha, aleluia, a intenção do nosso coração. E ele virá a nós como a chuva seródia que rega a terra. Não no tempo que é esperado, mas no tempo que, ainda que pareça que é tarde, não é tarde, é no tempo devido. E é assim que Deus ele se manifesta. Então que eu e você possamos seguir conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus e a sua palavra. Que o Senhor complete essa mensagem no coração dos irmãos e nessa manhã tenha certeza, Deus ele está no propósito.